Boa noite! Segunda-feira, não, é segunda-feira não, hoje é terça-feira, 23 de abril de 2024, são 20h44. Estou falando de Fortaleza, Ceará. Então, vamos para mais uma questãozinha aqui, certo? A gente está se preparando para a prova da Cefaz. Aqui a gente tem uma questão 65 da Cefaz, RJ 2014, na vaga de auditor fiscal, tá certo? Let's go. Temos a questão 65, vamos começar a execução dela. Belejura, né? Belejura, belejura, belejura. Que isso? Bacana. Ó, a empresa JJ Indústrias Reunidas LTDA, contribuinte do ICMS locado no município de Resende, RJ, recebeu um auto de infração pelo cometimento de infração prevista na legislação fluminense. Em relação à atuação sofrida, apresentou no prazo previsto dessa legislação impugnação administrativa, mas o resultado definitivo do processo administrativo foi desfavorável, estando mantido o crédito tributário em sua integralidade. Nos termos da legislação fluminense, o crédito tributário foi considerado definitivamente constituído em 19 de agosto de 2011. Então, a constituição definitiva do crédito foi realizada bem aqui, tá? Se ele foi constituído, significa que houve o lançamento. Esse lançamento foi feito aqui, tá? Citando-se sábados e domingos, todos os dias das semanas dos meses de agosto de 2011 e agosto de 2016 foram expediente normal em repartições públicas do estado do Rio de Janeiro. Os dias 22 de agosto de 2016 e 31 de dezembro de 2016 recaíram segunda-feira e um sábado. Diante dessa situação hipotética, considerando que o contribuinte não pagou o crédito tributário constituído nem impediu o seu parcelamento, nem propôs qualquer ação judicial visando desconstituir esse crédito, com fundamentos no CTN. Então, o que acontece? A gente está vendo que a questão aqui está falando sobre prescrição e decadência, né? Nenhum desses casos aqui, a primeira coisa que eu posso falar é que não vai ter homologação, certo? Homologação não se fala em multa, né? Homologação de multa, isso não faz sentido. Homologação dos impostos que são lançados por homologação. Aí tudo bem, né? Mas aqui não. E se for decadência ou prescrição, a gente tem que lembrar o que é decadência e o que é prescrição. Prescrição é quando se extingue o direito de cobrar aquele valor, né? Cobrar o valor. Normalmente já está constituído o crédito tributário, já foi lançado definitivamente. E aí, por mais que o crédito tenha sido lançado, o contribuinte tem que pagar aquele valor. Se ele não pagou em 5 anos e não tem um processo ali rodando, né, que vai postergar esse prazo, aí sofre prescrição. A decadência é mais em relação ao prazo de lançamento. Então não vai ser decadência, eu posso também cortar os itens que falam aqui em decadência. A gente tem prescrição e prescrição. E a gente tem 5 anos, né, para esse crédito prescrever. Na verdade, é 5 anos nos dois casos, mas é 5 anos a partir da constituição definitiva. Como foi constituído em 19 de agosto de 2011, a gente estaria falando aqui de 19 de agosto de 2016, é quando começa essa comédia, né? Quando realmente prescreve. Então, ele foi constituído 19 de agosto. Então, certamente não será em dezembro, né? A gente fica aqui com o item B já, de cara, tá bom? 22 de agosto, se não houver interrupção de prazo para sua fluência. A minha ideia é de que essa prescrição aconteceria no dia 19 de agosto de 2016, né? Ou então, talvez no dia 17, né? Se for 5 anos completos, a gente está falando que dia 19 de agosto ela ainda estaria valendo, mas ela ia acontecer no dia 20 de agosto, né? Aqui é o último dia de validade do imposto. No dia 20 de agosto de 2016, ele seria propriamente extinto. Então, estaria prescrito. Bom, mas a gente sabe que o dia 22 de agosto é uma segunda-feira. Significa que 20 de agosto, na verdade, é um sábado. 21 é um domingo. E o dia 22 seria uma segunda-feira. Se esse crédito só poder prescrever em um dia útil, eu não sei se é verdade, ficaria item B.
Caso contrário, o item B ainda é a melhor opção, tá? Ficaria aí a dúvida se ele tivesse colocado aqui também a opção, outro item talvez com dia 19. Não sei o que eu marcaria. Mas como a questão falou nisso, eu marco o item B. Anteriormente já tinha feito essa questão, o gabarito realmente é item B, tá? Vamos comentar aqui essa questão. Para comentar essa questão, a gente tem que dar uma olhada aqui no artigo 156, que fala que extinguem o crédito tributário, a prescrição e a decadência, né? Aqui a gente está falando dos casos de extinção, é aquela mnemônica acotra, repred, compaga, homocon, se desce, desce, daça, né? Aqui a gente tem todas essas situações. São apenas uma citação, isso não é alvo específico da questão. Agora, no artigo 173, a gente fala aqui sobre o direito de constituir crédito tributário extingue-se em 5 anos, né? Isso aqui seria o direito mais referente à decadência do que à prescrição, né? Não é alvo dessa questão, mas vamos falar. O primeiro dia do exercício do ano seguinte é aquele que poderia ter sido efetuado. Então, ou então, 2, da data que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por profissional o lançamento anteriormente efetuado, ok? Então, já não vou entrar em detalhes aqui, tá bom? Vamos seguindo em frente. No artigo 174, aí sim, esse é alvo da nossa questão, a gente fala que a ação de cobrança, né, prescreve em 5 anos. Aí sim a gente está falando de prescrição. Data da sua constituição definitiva, esse termo foi o mesmo utilizado na questão, né? A prescrição se interrompe por algum dos casos, certo? Por despacho do juiz, por protesto judicial, qualquer ato judicial que constitua moro devedor, qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do débito pelo devedor, tá? Então, tá aí. A questão da prescrição seria 5 anos a partir da constituição definitiva. Talvez caiba a gente olhar lá em cima e pensar nas outras datas que a questão falou, né? A questão só falou nessa data mesmo, tá? E talvez ela quisesse falar em dezembro, imaginando que essa prescrição iria pular para o final do ano, né? Ou seja, ela só prescreveria no final do ano, né? A partir do primeiro dia do próximo exercício, algo do gênero. Não faz sentido, tá bom? Na minha cabeça isso não faz sentido. Se fosse uma decadência, né? Aí talvez faria sentido falar em dezembro do ano, ou talvez ainda mais em janeiro do ano, né? Você teria aí, no caso, uma decadência em janeiro de 2012, no primeiro dia do exercício do ano seguinte, mais 5 anos, né? Talvez aí dia 2 de janeiro seria o primeiro dia do exercício, e aí mais 5 anos a gente teria aí 2 de janeiro de 2017, provavelmente para decadência, ok? Então esse é o comentário da questão, espero que tenham gostado, espero que tenha dado para entender, e é isto, valeu!